Eu sempre falo para vocês, quando começa janeiro, que daqui a pouco a gente já tá falando de Natal. E já tá falando, já fazendo as previsões de 2027, porque é muito rápido, né? E principalmente porque a nossa percepção de tempo, ela tá se alterando, né? Então, conforme todos os estudos, né? Hoje a gente também já tem a IA, os computadores quânticos, então tem tudo que vai criando para mudar a percepção da nosso tempo e espaço, né? Principalmente da questão temporal. Então, eu acho que esse ano é um ano muito importante. Número um, não se apegue à notícia ruim, pelo amor de Deus, porque a notícia ruim vai chegar de qualquer jeito. Então você vai ter que lidar e faz parte da vida lidar com notícia ruim. Mas é como se as pessoas elas tivessem um medo tão grande de coisas ruins acontecerem que elas se conectam à coisa ruim e não veem as coisas boas, né? Aí começa a achar que o mundo é ruim, que tudo é cruel, né? Então, gente, é aquela história do claro e escuro. Tem coisas boas, tem coisas ruins e tudo faz parte, né? Então, não se apegue às notícias ruins. Elas existem? Existem. As coisas acontecem? Acontecem. Mas, então, olha, então, foi por causa disso lá, da posição de Marte, que tudo aconteceu ali. Gente, primeira coisa que nós estamos cada vez mais virando co-criadores, né, do nosso caminho, da nossa história, muito mais conscientes que cada decisão que a gente toma, ela direciona o caminho que você vai desenvolver e vai querer. E aí o desafio está, você vai se prender no medo ou você vai se prender na visão? Né? Eu falo que hoje, principalmente para esse ano, para a gente poder ter um salto de consciência verdadeiramente na nossa vida ali, na história que a gente está vivendo de fato, a gente vai ter que caminhar nessa realidade, sabendo que existem coisas desafiadoras acontecendo, mas a nossa visão, a nossa mente, aquilo que a gente quer para o futuro, precisa estar no mais positivo do que pode acontecer para você esse ano. Porque se a sua visão estiver presa em todas as possibilidades, né? E hoje em dia, cada vez mais, quando existem pessoas, né, que vão falando sobre o que pode acontecer, e aí já colocando as pessoas em ansiedade de coisas que ainda nem aconteceram, você vai colocando a tua visão nesses pontos, ao invés de colocar a tua visão em pontos aonde você precisa chegar, aonde você quer desenvolver. E aí quando você vê, passou o ano e aí você só viveu um desastre, catástrofe e não conseguiu construir o seu ano, né? Então, quando a gente fala de caminhos para 2026, é entender que passar por desafios, isso qualquer geração passa, né? Desde que o mundo é mundo, desde que a história, né, da humanidade é a humanidade, todo mundo passa por um desafio. E muitos desafios existem para o nosso crescimento. Então, se aquela situação aconteceu, ao invés de julgar se é boa ou ruim, tenta passar, né? Tenta superar, tenta olhar ali, fala, bom, se isso aconteceu na minha vida agora, o que que eu posso fazer, o que que eu posso desenvolver, o que que eu posso aprender com essa situação, né? E dar o próximo passo. Mas o mais importante de tudo, e eu acho que isso, principalmente hoje em dia, quando a gente tem muitas redes sociais, muita internet. Ontem eu estava conversando com uma cliente e ela falou: Marta, eu estava no Instagram e eu entrei no submundo da internet. Comecei a ficar desesperada. E aí eu falei assim, então, porque o algoritmo ele lê que você tem interesse disso e ele vai te dando mais informação sobre isso. E parece que isso é realidade, mas na verdade é só o algoritmo dando a resposta ao seu interesse. E não é a realidade total. Então, a primeira coisa que é importante, e aí a mensagem de ontem, né, tem o livrinho da Fábio Fortunato que fala sobre Eu Vejo Você, e a mensagem de Mercúrio era saia, desliga o Wi-Fi, vai ter relações com pessoas reais, contatos reais. E eu acho que esse ano a gente precisa muito fazer essas pausas, né, desligar esse Wi-Fi, conversar com gente real,
ter, né, ali no passo a passo, ter contato com pessoas reais do dia a dia, o que está acontecendo, porque a nossa ansiedade vai sendo gerada através dessas ideias e dessa chuva de informação que a gente está recebendo desde o começo do ano, e a gente vai começando a ficar desesperado, né? Então, o primeiro ponto aqui é aprender. Antigamente a gente precisava querer saber de tudo o que estava acontecendo. Agora é o contrário, a gente tem que aprender a filtrar. Então você não precisa querer saber de tudo, mas saber o que é importante para você, mas começar a cortar esse acesso às redes sociais quando você começa a se sentir prejudicado, quando você começa a ter ansiedade, medo, né? Nada aconteceu, mas você está começando a gerar pensamentos negativos. Então, porque a nossa visão, a partir daquilo que a gente vê, daquilo que a gente imagina para o futuro, é um dos maiores aspectos humanos que são potentes para o início da cocriação. Então, quando você vê, por exemplo, um atleta, ele vai fazer o salto, né? Às vezes o salto lá da ginástica. Ela faz todo o salto mentalmente, ela faz a visão do salto para depois ela fazer o salto. E isso ajuda o corpo dela, porque na visão o corpo dela já está naquele lugar, aquilo já está acontecendo. Então, se na tua visão todo aquele desespero, aquele pânico, aquela desgraceira que o pessoal fala que vai acontecer, está acontecendo na sua mente, isso realmente está acontecendo dentro de você, entendeu? Olha o perigo que a gente se coloca. Então, lidar com notícias é aquela história. Ok, fulano falou, Beltrano falou, ciclano falou, mas deixa ali do lado, né? Na tua visão, no teu dia a dia, nas coisas que você quer, foca naquilo que você quer de melhor para você. Então, se você quer melhorar teu emprego, você quer melhorar a tua saúde, você quer melhorar o seu relacionamento, coloca essa visão, porque as outras coisas que a gente não tem controle, na verdade, a gente vai ter que passar de qualquer jeito, independente da sua ansiedade ou não ansiedade. Só que se você colocar a visão nas coisas que você quer, no teu objetivo, no teu foco, provavelmente, de alguma forma, né? Lembra que a visão, ela tem esse lugar de já estar acontecendo mesmo para sua mente, o aspecto da visão não é nada diferente do que ela vive dentro da visão, quanto o que ela vive na realidade. Então, você vai criando a realidade através da visão, até uma hora que os seus caminhos chegam até esse lugar que você tem a visão. Então, né, como é importante quais aspectos a gente carrega dentro da nossa visão e que a gente não pode, porque quem define a visão é você. Você define qual é a sua visão. Não é a internet, não é a TV, não é o seu pastor, não é o seu padre. É você que define a sua visão interior. E se a tua visão interior está ali cheia de desafios, de problemas, você sempre vai materializar, ou você já está vivendo nesse desafio, mesmo que na realidade você ainda não esteja. E aí o caminho para 2026, então, eu vejo muito nesse lugar, principalmente sendo um ano de Marte, né? A gente tem Marte, ele pede foco. Marte, ele pede ali, ó, você tem que ser cirúrgico, você tem que saber aonde você quer ir. Porque vão existir muitas pessoas, muitos lugares, muitas situações que vão aparecer para você para tirar você do seu foco, para dizer para você que isso não vai dar certo, que vai dar errado, ou que vão aparecer interferências para você conseguir chegar nesse lugar. E aí é onde a gente precisa manter a nossa persistência, a nossa fé, porque quando a gente mantém a persistência e a fé, em algum momento chega. E aí realmente a gente dá aquele salto qualitativo, né, de falar assim, bom, realmente o meu 2026 vai ser diferente do que o meu 2025. Mas começa na visão, né? Porque se você não trabalha a sua visão interior, não tem como trabalhar todo o resto, né? Aquela história de o seu trabalho inicial tem a ver com acreditar naquilo que ainda não existe, né? Porque o nosso maior ponto da fé
é quando a gente, todo mundo quer ter fé depois que deu certo, né? Agora, a fé, quando a gente precisa ali acreditar, quando ainda não existe, é um desafio muito grande, né? E essa é a fé de verdade, né? Então, na verdade, a gente coloca a nossa força espiritual, né? Fé, eu chamo de força espiritual, para realizar algo que é importante para gente. Então, não desperdice a tua força espiritual no desespero, no medo, na culpa. Começa a colocar a tua força espiritual nas coisas que realmente você quer para o teu desenvolvimento, você quer para o teu crescimento, que você quer para realizar esse ano, né? Senão, você vai ver que você vai viver a vida de todo mundo, você vai desgastar a tua energia em um monte de coisa e que depois no final você não usou nada para você e nada mudou na tua vida, né? Então, o desafio esse ano, começando por janeiro, é realmente a gente tirar da nossa visão tudo que não é positivo. Não quer dizer que você não tenha que saber das coisas. Eu falo da visão interna, que é aquele lugar onde você gostaria de chegar e que é o ponto melhor, máximo. E eu falo né, do potencial máximo do que você pode chegar esse ano. Então, da onde você, poxa, olha, se eu conseguir chegar esse ano e fazer isso vai ser muito bom para mim. E manter essa visão, manter essa possibilidade. Né? Então, quanto mais pessoas mantiverem essa possibilidade, essa visão de futuro, uma visão onde eu tenho um caminho curado, imagina que isso soma em muitas pessoas e aí a gente começa a gerar uma visão de um mundo curado, né? Mas começa primeiro através de mim, para depois, junto com mais pessoas com uma visão curada, a gente começa a ter uma visão curada do planeta. E quem sabe, através dessa visão curada, né, cada um de nós apoie na cura do planeta. Entendeu como que funciona, né? Começa bem pequenininho ali, só você pensando no seu ano e como curar as coisas da tua vida, mas que todo esse processo seu, pessoal, também de uma forma contribui para um processo maior que é do planeta, que é da humanidade. Né? Então, se cada um de nós conseguir contribuir com isso, você vai ver que você vai colocar a tua força espiritual, essa energia, né, potente, transformadora, para realmente transformar o seu 2026. E aí não entrar em determinismos no sentido de, então, olha, Marte, você vai brigar com todo mundo, olha, vai ter guerra no planeta, né, Terceira Guerra Mundial. Gente, é aquilo. Se isso acontecer, se essas coisas acontecerem, são coisas que vai ter que passar. Mas a nossa visão tem que ser no lugar curado, né? Na humanidade melhor, nos seres humanos amorosos, né? Não no que está acontecendo aqui, que realmente tem coisa que a gente não tem controle sobre isso, né? E quanto mais a gente põe a energia na outra possibilidade, isso vai gerando o que eu chamo de uma linha do tempo curada. Porque uma visão muito forte, muito potente, realmente gera uma outra linha do tempo, né? Então, só que você precisa acreditar, você precisa pôr energia nisso para que essa linha do tempo possa se materializar e o seu 2026 seja uma energia de um ano muito curado para você, onde você possa curar os seus medos, os seus traumas, onde você encontra a cura para você, né, na sua família, nas suas finanças. Então, começa ali bem pequenininho, mas lembra que é igual uma plantinha, né? Ela começa pequenininha e você vai alimentando, ela cresce e quando ela cresce, ela ganha frutos, né? E vai ganhando forma também. Os dragões que apoiam essa energia hoje é o dragão Pérola, então a Pérola Dragon, que é a energia da própria fé, a energia da esperança. Então ela fala: resgata a fé e a autoconfiança para cessar dúvidas, incertezas e inseguranças, oferecendo amparo para seguir adiante. E o Chrome Dragon, que é o dragão da proteção, ele vem aqui para proteger você do que você está precisando. Chame quando necessitar e quando você estiver inseguro. Então, se vocês, né, estão se sentindo muito inseguros para esse ano, chama a Pérola, chama o Chrome,
para ajudar vocês a sair desse medo, dessa insegurança e confiar na sua visão interior, na sua fé, né, nos seus guias, né, nos seus protetores, nos seus mentores. Você vai ver que vai ser bem legal e que vai poder dar uma outra linha do tempo, que não necessariamente seja uma linha do tempo determinada, mas uma linha do tempo co-criada, né? Então, a gente já está começando nesse nível de cocriação que a gente consegue em algum momento ele cocriar uma linha do tempo mais saudável, né? Então, quem sabe a gente não consegue também assim, através dessa visão, trazer uma outra linha do tempo mais saudável para todos nós, né? Gente, dia 24 o Dragon Coaching 1, que é exatamente isso que eu falo, né? Da cocriação, da energia junto com os dragões, da nossa visão, né? Das nossas intenções. E ele é como se fosse um mapa para ajudar você a limpar o que está interferindo, o que está dificultando. E são 91 a energia de dragões ali para apoiar você nesse mapa, nesse crescimento, né, nessa evolução. Então, se você quiser saber um pouquinho mais e aí já começar esse ano com uma visão bem amorosa, com uma visão positiva, com uma visão de você ali no seu potencial máximo, manda um WhatsApp para a gente no 11 96767 4841, 11 96767 4841. Você fala com a Geisa e a Geisa vai passar todas as informações para poder fazer esse curso. E no dia 25 a gente está com a mentoria Foco na Missão, que é exatamente isso que eu estou falando da visão. Então a gente vai ter um ano inteiro, só que precisa ser aluno Dragon. Então se você for fazer o curso com a gente, a primeira aula do dia 25 é aberta, né? E você também pode fazer com a gente. Né? Então vai ser bem legal e é essa energia do foco na missão. Então a energia de Marte, ela não é energia briguenta. Briguenta porque a gente é briguento, né? Mas é uma energia de foco, uma energia de visão. Então eu preciso ter minha força espiritual, eu preciso ter a minha visão, eu preciso saber aonde eu quero ir, para onde eu quero chegar, que caminhos eu quero fazer. E aí você realmente decidir que você quer um caminho melhor para você esse ano, que você vai fazer um caminho melhor para você. Não importa o que aconteça, as coisas vão ter que mudar para você ter um caminho bom esse ano, né? Então, a gente sair dessa coisa de achar que está tudo ruim para falar, não, eu tenho energia para mudar, pelo menos eu mudo o meu ambiente onde eu tô. Isso já vai fazer muita diferença, né? Então, tem até uma história que a Dragona Pérola é a dragona da Kuan Yin, né? Kuan Yin, a deusa, que ela também é alovésica, a Kanon, né, do Japão. E a Kuan Yin, quando uma vez ela, né, vem ajudar, está em processo de aprendizado, né, na humanidade, ela vai sendo levada lá para as dimensões inferiores, porque, enfim, acharam que teria que ajudar ela a desenvolver, né? E nesse processo de descer ela em dimensões inferiores, chegou uma hora que os seres do canto inferior falaram assim, olha, gente, melhor tirar ela daqui porque não tá dando muito certo. E aí, mas por que vai tirar a Corinne de lado, né? O que que ela tá fazendo? Porque ela tá transformando aquilo num paraíso. Então, mandaram ela pro inferno, mas a Corinne transformou o inferno num paraíso, né? Então, às vezes a gente tem esse trabalho de transformar o nosso inferno num paraíso, né? E tanto a Dragona Pérola quanto o Quanin nessa capacidade, porque transformar no paraíso é dentro da gente, não é fora, né? Então vamos trazer essa energia de Quanin, de Pérola e Cromo para ajudar. E assim a gente vai recebendo essas energias, tomando um banho de som, né? No som a gente leva a energia dos dragões e aí você recebe essa força, tanto a fé de Pérola e a proteção do Chrome. Chrome também você pode pôr nos seus carros, nos seus celulares. Às vezes a gente fica tomando golpe no celular. Ponha também Chrome no seu celular para te proteger.
e saber que você está protegido e estamos protegidos. Então, a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo, a gente vai conseguir chegar nos nossos caminhos e todos os caminhos vão estar abertos para todos nós esse ano de 2026, se assim a gente determinar, né? Então, é o ano que a gente precisa determinar o nosso caminho. Então, se você determinar que vai ser um ano difícil, vai ser um ano difícil. Se você determinar que vai ser fácil, vai ser fácil, porque depende da sua determinação. E eu espero que vocês determinem para vocês que vai ser um ano maravilhoso, que você vai ter caminhos abertos, que o ano vai ser um ano de bastante evolução, de crescimento, que vão abrir, né, oportunidades para todos, né? Então, observe, né? Não deixe que a sua energia ou sua vibração caia e principalmente que a visão, né? Quando a gente olha muito as coisas da internet que você sente que está te sugando, ou pessoas, quando você começa a ouvir muitos problemas e a pessoa só sabe falar de problema, então nessa hora sai correndo, foge, né? Porque esse ano, principalmente porque é um ano 1, a energia da visão está muito forte. Apesar de a gente estar trabalhando o primeiro chakra, mas essa força está vindo aqui para o terceiro olho. Então, se você deixar que qualquer coisa venha para o teu terceiro olho, essa visão vai te levar para esse caminho, entendeu? Então, é muito importante você perceber o que você está vendo, o que você está olhando, o que você está acreditando, né? E se não está te ajudando, começa a cortar, né? Porque você precisa deixar na tua vida coisas que verdadeiramente estão te ajudando, estão te abrindo caminhos, estão te dando ferramentas para crescer, para desenvolver, e aquilo que não está fazendo você desenvolver, começa a cortar e traz outra coisa para a tua vida. Mas o mais importante é realmente não fortalecer as visões mais densas, sabe? Aquelas visões onde é, tudo não dá certo, nada vai ser bom. Essas visões, por favor, comecem a cortar esse ano, né? Dá um X vermelho e realmente se permitam trazer essa força, esse crescimento, essa consciência de luz. Vocês são luz em todo esse processo e a gente é luz para trabalhar, né? Muita força, muita alegria, muita paz, né? Então, estejam focados, estejam ali é, alinhados com você, alinhados com o que você sente, alinhados com o que te traz muita alegria e paz, né? E isso vai te trazer oportunidades de crescimento, de evolução, de sabedoria e às vezes até muito mais do que você imagina. Porque, pelo menos nessa minha jornada, quando eu trabalhei muito essa questão da visão, às vezes eles me trouxeram muito mais coisa do que eu podia imaginar que existia. Porque com uma visão aberta, uma visão positiva, você consegue enxergar mais do que é possível. E aí, né, vai te abrir muitos caminhos. Então, tenha seus caminhos abertos em 2026. Acredita no seu potencial, acredita na sua fé, que tudo vai trazer um bom caminho para esse ano. Certo? Eu espero que vocês fiquem bem e já trabalhando a visão aí para trazer bastante coisa positiva para vocês esse ano, certo? Até mais. Tchau, tchau.